Olá, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre romantismo no Brasil, que é o nosso próximo conteúdo. Antes de falar propriamente do romantismo no Brasil, eu vou fazer uma revisão do que a gente falou sobre o romantismo até aqui. O romantismo ele surge na Europa no final do século XVIII, na segunda metade do século XVIII, mais precisamente nos anos 1770. E ele surge principalmente em dois países, na Inglaterra e na Alemanha, mas cabe à França o papel de difundir os ideais e a estética do romantismo. Isso porque a França foi o epicentro de uma revolução política, a Revolução Francesa, que teve início em 1789. Foi uma revolução bastante importante, foi a revolução que consagrou a burguesia como classe detentora não só do poder econômico, mas agora também do poder político. Por que é importante a gente falar sempre sobre Revolução Francesa? Porque a Revolução Francesa é uma revolução política que transforma as relações sociais na Europa como um todo, né? A Revolução começa na França, mas os efeitos da Revolução vão se fazer sentir nos outros países ao longo do século XIX, ok? Beleza? Bom, gente, no Brasil, o romantismo ele começa um pouquinho depois, nos anos 1830, isso principalmente por conta da influência portuguesa. E o contexto histórico que nós vivíamos no país nesse momento é um contexto diferente. Em 1822, Pedro I declara a independência do Brasil e depois de 3 séculos, portanto, de condição de colônia, o Brasil passa a ser um país independente, soberano. Portanto, o romantismo chega nos primeiros anos do Brasil independente. Portanto, o romantismo ele vai surgir justamente num período em que o país passa por uma espécie de momento de consolidação, de criação da identidade nacional, uma identidade que não poderia mais se confundir com a identidade portuguesa. É por isso que muitos escritores do romantismo brasileiro, principalmente 2 escritores, mas não só eles, principalmente o Gonçalves Dias e o José de Alencar, vão se dedicar a construir através da literatura uma espécie de identidade pátria. E eles vão fazer isso a partir da exploração de 2 elementos. O primeiro deles é a natureza. A natureza surge aí como grande razão do orgulho pátrio, ok? As missões artísticas contratadas por Dom João VI lá no início do século XIX, a partir ali dos anos 1810, identificaram que a natureza brasileira era o grande elemento distintivo do país, o que tornava o país único, essa natureza grande, exuberante, rica, diversificada. Não é isso? E um outro elemento importante que foi explorado por esses autores foi a questão do indianismo. O que é o indianismo? É a espécie de construção da figura do índio como herói pátrio, como herói nacional. Por que isso? O índio seria o elemento distintivo do ser brasileiro, distintivo da nossa história e que representaria, portanto, as nossas origens fortes, guerreiras, a nossa nobreza enquanto povo. Ok? Bom, para exemplificar tudo isso, eu trouxe um poema que eu acho que todo mundo conhece, que é a Canção do Exílio do Gonçalves Dias, que é um poema que representa bem esse momento do romantismo no Brasil, tá? Vamos dar uma olhadinha? Pronto, tá aí então, gente, a Canção do Exílio do Gonçalves Dias. Eu acredito que vocês já conheçam esse poema, né? Ele é bastante conhecido, é o poema mais conhecido da nossa tradição. Queria começar chamando a atenção de vocês para uma informação que está ali no final do poema. Esse poema ele foi escrito em 1843 em Coimbra, ou seja, em Portugal, ok? Bom, o que significa o exílio? Muitas pessoas acreditam que o exílio é sempre involuntário, ou seja, quando as pessoas são condenadas a viver fora do país, fora do seu lar, elas estão exiladas. Mas existe também um tipo de exílio que é o exílio voluntário, que é o que aconteceu aqui com o Gonçalves Dias. O Gonçalves Dias, à época, era um jovem estudante de Direito na Universidade de Coimbra, em Portugal. Não havia universidades no Brasil. As famílias que tinham condições, que tinham os recursos necessários, enviavam seus filhos para estudar fora do país e o destino mais procurado era justamente Coimbra, em Portugal. Ok? Então, é interessante notar, tá? Canção do Exílio. Quando o eu lírico fala em lá, ele está falando em um lugar onde ele não está. Ele está falando propriamente do Brasil, ele está falando do seu lar, ok? Quando ele fala cá, ele está falando do exílio. Ele está falando do lugar onde ele não está, beleza? Então, tendo isso em mente, vamos dar uma lida no poema. Canção do Exílio.
Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer em controlar, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer em controlar, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Então, voltando ali, gente, fazendo uma leitura mais analítica do poema, eu já destaco ali na primeira estrofe, os 2 primeiros versos, que é quando o eu lírico fala justamente de 2 elementos que caracterizam a sua terra. Então, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Ele está falando precisamente da fauna e da flora, ok? As palmeiras representam a flora, o sabiá representa a fauna. Aliás, interessante ele utilizar essa palavra aí, sabiá, é uma palavra indígena, ok? O que não era comum na literatura brasileira até então. O aproveitamento de termos indígenas, hábitos, personagens indígenas, tudo isso é algo que ganha fôlego com o romantismo. Tem uma espécie de indianismo na literatura brasileira nos séculos anteriores, notadamente no acadismo, no neoclassicismo, mas é um indianismo um pouco diferente. O índio ele não tem esse papel de herói pátrio, esse papel que ele vai assumir na literatura do romantismo no início do século XIX, ok? Então veja, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Ele diz, as aves do exílio não cantam como as aves da minha terra. Ou seja, a natureza que há aqui não é como a natureza da minha terra. Esse é o primeiro elemento que ele destaca. Depois ele vai dizer, nosso céu tem mais estrelas. E essa é uma afirmação altamente subjetiva. O céu é o mesmo céu para todos, mas quando ele diz o nosso céu tem mais estrelas, parece que o nosso céu é mais belo, mais convidativo. Tá? Nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Veja, destacando elementos da natureza. Em cismar sozinha à noite, mais prazer em controlar, minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. Perceba que esse poema ele tem alguns elementos importantes que contribuíram para a construção da sua popularidade. Um deles é a linguagem, eu acho que todo mundo vai entender o poema como um todo. É um poema fácil, acessível, né, em termos de estrutura sintática, em termos de vocabulário, ok? E esse poema ele tem uma métrica regular. Ele é formado por heptassílabos, ele é formado, portanto, por redondilhas maiores, que é o verso típico da canção popular, né? A canção popular portuguesa, brasileira, ok? E ele tem alguns versos que se repetem ao longo do poema e que funcionam como uma espécie de refrão, que é um recurso muito comum na canção popular, tá? Então, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Perceba que isso vai se repetir, ok? Depois, minha terra tem primores, mais prazer em controlar. Não permita a Deus que eu morra assim que eu volte para lá. Lembrem também da questão da religiosidade. Mais uma vez, repete-se aí a citação ao sabiá, às palmeiras, enfim, e às belezas da terra brasileira. Beleza? Então perceba que esse poema é um poema logo da nossa primeira geração romântica. Ele é representativo, portanto, desse aspecto do romantismo no Brasil, que é o nacionalismo, a construção da identidade pátria. Beleza? Esse poema ele ajudou a construir uma tradição de exaltação pátria que se estende para além do romantismo e que tem outros exemplos na música, enfim, a gente vai dar uma olhada nisso nos próximos slides. Eu trouxe aqui, gente, 2 exemplos de canções de momentos distintos que também têm esse caráter de exaltação da pátria a partir de elementos como a natureza. Eu trouxe um trecho de uma música do Jorge Ben chamada País Tropical. A música é de 1969, portanto é uma música escrita escrita mais de 100 anos depois da composição do Gonçalves Dias, mas que dá prolongamento a essa tradição do orgulho pátrio através da exaltação de elementos como a natureza. Tá? Então eu vou ler com vocês ali, eu acho que também vocês conhecem. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Daí ele fala do carnaval, que em fevereiro tem carnaval, ele torce para o Flamengo, tem um Fusca. Enfim, são vários elementos que compõem aquilo que nós chamamos de orgulho pátrio e a natureza tem um papel importantíssimo.
ok? Depois, Aquarela do Brasil, do Ari Barroso, escrita um pouquinho antes, em 1939. Inclusive, a Aquarela do Brasil ajudou a formar um gênero bastante conhecido, aí, principalmente nos anos do governo Getúlio Vargas, chamado samba de exaltação. O samba de exaltação era um samba, né, um samba enredo, enfim, e que exaltava, como o próprio nome sugere, as riquezas do país, que exaltava o orgulho pátrio. E a natureza tem um papel importantíssimo aqui. Vejam lá, ó. Brasil, terra boa e gostosa. Gente, isso está presente desde a carta de Pero Vaz de Caminha. Tá? Então, a ideia de que a natureza brasileira ela é convidativa, de que é uma natureza rica, de que é uma natureza generosa, isso foi retrabalhado ao longo da nossa história, né, de várias formas. E o romantismo dá um novo fôlego a essa tradição, ajuda a construir essa tradição que tem um prolongamento aí na canção popular, tá, do século XX, ok? Bom, eu acho que quando a gente leu a Canção do Exílio no slide anterior, alguns de vocês sentiram ali que alguns versos estão presentes também na letra do hino nacional. Trouxe para vocês também. Bom, a lógica, né, seria que a Canção do Exílio citasse o hino nacional, mas não é assim que funciona. Embora a música do hino nacional ela seja do século XIX, dos anos 1830, a letra, tal como nós a conhecemos, já houve outras letras do hino nacional, tá? Mas a letra, tal como nós a conhecemos, tal como nós a cantamos, ela data de 1909. É uma composição do Osório Duque Estrada, ok? E perceba que nesse trecho aqui a gente tem uma citação à Canção do Exílio. Tá? Então é o hino que cita a Canção do Exílio. Então vejam a importância desse poema, né? O próprio hino nacional faz uma citação da Canção do Exílio. Tá? É um trecho do hino, né, gente? Do que a terra mais garrida, da segunda estrofe já, né? Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Então, tem ali alguns trechos que estão, inclusive, entre aspas. E entre aspas por quê? Porque são citações da Canção do Exílio. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Então, perceba a importância da Canção do Exílio. Ok? A Canção do Exílio ela foi publicada pela primeira vez no ano de 1847, num livro do Gonçalves Dias chamado Primeiros Cantos. Tem um livro do Gonçalves Dias esse ano na lista da Federal, que são os últimos cantos, né, publicados aí em 1851, ok? Mas a letra, a composição Canção do Exílio é do livro Primeiros Cantos de 1847, ok? Bom, agora eu vou mostrar algumas questões de vestibular, duas precisamente, sobre a Canção do Exílio do Gonçalves Dias, tá? Então, a questão número 1 da Uncisal diz o seguinte: Canção do Exílio é um dos mais conhecidos poemas brasileiros do século XIX, 1843 a composição, e ele foi publicado em livro pela primeira vez em 1847, portanto, século XIX, as primeiras composições ali do nosso romantismo. As imagens de natureza, veja, gente, as imagens de natureza nele presentes são expressão do quê? Então, vou sublinhar algumas coisas aqui, ok? As imagens de natureza nele presentes, ou seja, presentes no poema, são expressão do quê? Das peculiaridades do sujeito brasileiro, do indivíduo brasileiro, da formulação literária do nacionalismo, da exaltação do subjetivismo, a exploração dos sentimentos no romantismo, uma crítica às agressões sofridas pelo meio ambiente, a ideia da degradação ambiental, da exploração das matas, da riqueza, né, das riquezas naturais do Brasil, ou elementos representativos de valores da literatura europeia. Bom, a gente pode descartar as duas últimas, né? Dizem coisas muito distantes daquilo que representa o romantismo no Brasil, né? Embora a exaltação do subjetivismo seja uma característica do romantismo, não é o que a gente percebe nas imagens da natureza, né? O que a gente tem ali, portanto, é a formulação literária do nacionalismo. E por que isso, gente? Porque o nacionalismo se alimenta do orgulho por essa natureza rica, exuberante, essa natureza que não se confunde com outras naturezas. A natureza não é constituinte do sujeito brasileiro,
né? Mas ela é constituinte daquilo que a gente chama de orgulho nacional, tá? Então, bem destacada a resposta aqui para vocês, ó. Letra B, portanto. Tá bom? Vamos para a próxima. Na sequência ali, gente, uma questão do Instituto Federal de Goiás, sobre o poema Canção do Exílio, assinar a alternativa correta. Gonçalves Dias exaltou de tal maneira a grandeza da terra natal, que acabou por menosprezar o lugar onde viveu seu exílio. Bom, não é bem assim, tá? Alguns materiais didáticos traziam como característica do romantismo brasileiro uma característica que eles chamavam de lusofobia, uma espécie de aversão aos portugueses. Isso não é verdade, tá? Isso não está presente aqui, por exemplo, na Canção do Exílio. A identidade pátria, a valorização do sentimento nacional não se dá pelo menosprezo àquilo que não é nacional. Ok? Até porque, gente, na obra do Gonçalves Dias, de outros escritores românticos, essa herança portuguesa ela vai ser bastante, inclusive, valorizada. Tá? Então, falsa letra A. Letra B. Segundo o poeta, a terra do exílio era destituída de elementos típicos da natureza. Não é verdade. Existem elementos típicos da natureza também no exílio. Ele diz, olha, as aves que aqui no exílio gorjeiam, não gorjeiam como lá, cantam de uma outra forma. Ok? Mas também elementos típicos daquela natureza, daquela realidade. Beleza? Letra C. No poema, 2 ambientes são apresentados. O lá, configurado como um lugar que lhe dava prazer, ok? E o cá, como um lugar destituído de primores. Sim, gente, ele fala dos primores que não encontro por cá. Né? Então, os primores, esses prazeres, esse contato, né, prazeroso, aprazível, se dá com a natureza brasileira, a natureza da terra natal. Ok? Então, a C está ok. Vamos ver as outras. Há no poema várias ocorrências de antítese. Antítese é uma figura de linguagem formada por palavras de sentido oposto, ok? Então vamos lá. Por exemplo, cá e lá, ok. Céu e bosques, aí não. Eu já vou explicar por quê. Gorjeia e canta também não, e aqui lá. Gorjeia e canta são sinônimos, né? As aves que gorjeiam, que cantam, beleza? E céu e bosques não representam o que é terreno e o que é etéreo, o que é celestial, não é isso. Céu e bosques são 2 expressões da natureza, não tem o papel de antíteses aqui. Portanto, falsa letra D, ok? E a letra E, sabiá, que aparece recorrentes vezes no poema, pode ser identificado como uma pessoa. Não é, né, gente? Sabiá é o passarinho mesmo, tá? É uma palavra indígena, enfim, entra aí no poema, novidade na literatura brasileira, não é uma pessoa, beleza? Portanto, o que a gente marca mesmo aqui? Só pode ser, portanto, a letra C. Né? No poema, 2 ambientes são apresentados. O lá, configurado com o lugar que lhe dá prazer, e o cá, um lugar destituído de primores. Beleza? A gente volta a falar de romantismo no Brasil nas próximas aulas, nos nossos próximos encontros. Obrigado pela atenção, um abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!